Separei os melhores momentos da entrevista do Pablo Marçal que a Globo não quer que você veja. A Globo não colocou a íntegra dessa entrevista no YouTube, colocou apenas alguns pequenos cortes. Para você poder assistir, por exemplo, precisa de uma assinatura especial no Globoplay e convenhamos, quase ninguém tem isso. Para você ter uma ideia, segue alguns poucos comentários do pessoal sobre esse vídeo. E não esqueça de se inscrever no canal, curtir o vídeo e compartilhar com seus amigos. Isso nos ajuda muito a continuar entregando bons conteúdos para todos vocês. Mas antes, dá uma olhada nessa tela aqui, olha só o quanto a gente faturou com apenas uma notícia que a gente destacou aqui do Pablo Marçal. Se você quiser entender como fazer isso, ganhar dinheiro destacando as notícias aqui, repercutindo na internet, pode ser do Pablo Marçal, do seu time do coração, da seleção brasileira, fofoca, o que for, link na descrição para você. Eu queria saber do senhor, o que é que o senhor tem feito para limpar o PRTB? Eu entrei no partido recentemente, não sei se é conhecido por vocês, mas eu ia sair pelo DC. E eu escolhi o DC justamente por ter um senhor de idade. Eu falei, isso aqui nunca vai falhar, né? Eu estava em Roma, e antes da eleição, esse senhor me liga faltando poucas horas para acabar o prazo eleitoral e vira e fala o quê para mim? Você não vai sair candidato. Eu fiquei louco. E foi de última hora que eu entrei no PRTB. Você não fez nenhuma pesquisa? Não é assim que funciona, não. É assim, ó. Nem um partido que Mas o que é que o senhor vai fazer para limpar o partido? O senhor está falando de... Eu preciso de ajuda, Então, não, mas o senhor está no partido, o presidente do partido é seu fiador. Então, mas eu não sou o presidente do partido, não sou o dono do partido. Se dependesse de mim, é afastamento geral. Eu não mando o partido. Eu sou uma pessoa que está usando o partido para sair candidato. Inclusive, faço um apelo que eu quero para o futuro do Brasil. Todo mundo que quer ser candidato, eu sonho com isso. Porque em 2022, todos os partidos que eu procurei queriam 20 milhões de reais para me lançar candidato a presidente do Brasil, para você ter uma ideia. Isso aí virou um comércio. Eu entendo, tá tudo certo. Acabei saindo num partido horrível, que acabou destruindo a minha eleição. Resumindo, por favor, nos ajude. Todo brasileiro que quiser se candidatar a não precisar de partido político igual nos Estados Unidos. A gente precisa disso. Por quê? Porque eu entrei nesse partido, de fato, estou vendo essas denúncias. Vou ser é uma questão da Constituição, candidato. Tudo bem, mas teria que mudar a Constituição. Isso eu estou falando do futuro, para você entender o meu apego. Por quê? Um político... Mas vamos voltar para o seu partido. Então, deixa eu responder o que você perguntou. Não, eu vou colocar mais elementos. Eu não respondi ainda. Não respondeu, candidato. Deixa eu responder, aí você põe um incremento. Obrigado pela oportunidade. É o seguinte, eu entrei no partido de última hora, tenho um contraditório e ampla defesa. Primeira vez, eu mesmo peguei essa informação, pedi para o meu presidente, o que é isso aqui? Não, vai ficar aprovado, tudo bem. Eu tenho que partir disso. Eu posso fazer o quê? Eu vou condenar o cara? Agora, se vocês conseguem pegar em Folha de São Paulo e tudo, por que já não leva na delegacia para esse povo já sair de lá algemado? Ajude, nos ajude a limpar esse partido. Eu não sou polícia. Aí você fala, não, então você tinha que sair, então vou ter que jogar a prefeitura no lixo. Esse é o detalhe. Nós precisamos, é obrigatório ter um partido político. Você vai olhar para o MDB, já foi preso o Temer. Você vai olhar para o do PL, foi preso o Valdemar. PRTB, eu estou falando de todos, todos estão envolvidos com esse tipo de coisa. Mas eu queria falar mais sobre o PRTB. Vamos lá, pode Vamos ficar. O jornal Estado de São Paulo, ele faz uma reportagem que revela, inclusive, o seguinte, que articuladores do seu partido, inclusive um ex-presidente regional, Tarcísio Escobar, ligado, fazendo negócios com o PSC. Esse já saiu, que eu fiquei sabendo. Tá. Mas tudo bem, ele é articulador, teve com o senhor, tem foto com o senhor. Eu tiro foto com todo mundo. Ele saiu do partido, mas estava ali na origem. Eu estou falando que a órbita do teu partido está toda investigada. Mas, pois bem, tem ele e o Júlio César Pereira, o gordão. Esse eu nunca ouvi falar. Os dois estão sendo investigados por troca de carro, por drogas, por cocaína, para o PCC. Esse está no partido também? Bem, eles estavam ali, inclusive, fazendo campanha para o senhor, participando. Os dois são próximos, tá? Bem, eu queria saber do senhor, de forma clara, isso não constrange o senhor, está no partido? Claro, isso é totalmente constrangedor. Precisava de gente trabalhador e honesta, tem esse tipo de gente lá, o que eu posso fazer? Eu não tenho amor pro bandido de nenhum. Se a pessoa for comprovado que é bandido... E o Renato Cariani é seu amigo? Eu participei de um desafio com ele, fiquei amigo dele por causa disso, acredito na inocência dele. E no Brasil, todo mundo tem o direito, tem a Constituição Federal funcionando ainda, ao contraditório e à ampla defesa. Se ficar provado, espero que ele pague. Se não ficar, eu quero ver quem vai devolver a honra dele por tanto ataque que alguém fez contra ele. Ele mudou minha vida, inclusive. Olha, ele é acusado, perdi 25 quilos por causa dele. Por tráfico de drogas. Que fique comprovado. Se provar, pague. Se não provar... Como é que o senhor justifica essa proximidade com um réu por tráfico de drogas? Ele é o maior influenciador de fitness do Brasil. Ele me desafiou num podcast. Eu não vou pegar a ficha criminal da pessoa, vamos lá, o que você está devendo e para quem? E outra coisa, se isso fosse alguma coisa, a gente não aceitaria o presidente Lula ser presidente. Ele que desviou mais de 1 trilhão com a quadrilha que ele tinha, ele recebeu 9 anos de cadeia, 9 juízes, 3 instâncias, depois de 580 dias, por uma graça de alguém que é amigo na política, foi e descondenou ele. Se aqui fosse o lugar para discutir moralidade, a gente tinha que tirar o presidente do Brasil. Candidato? Aí está falando de está falando de justiça, de lógica. De facção criminosa. Mas é uma facção aí também.
Facção O PT é uma criminosa, facção PCC. criminosa. O que é isso aí? O que eles fizeram no Brasil, vocês esqueceram? Candidato. Se for para moralizar, nós precisamos falar do assunto do jeito que ele é. Candidato. Porque do jeito que você está falando, está Eu tô concorrendo a perguntando do vaga seu para pastor, partido, para padre candidato, só tem aqui. que falar do seu partido. Eu tenho que falar falar. do Brasil. A pergunta Depois da tem que ser desmoralizada Paulo. que o PT... Só um pouquinho. Depois que o PT fez o que fez, Camarote, aqui não é uma discussão disso, não. Eu topo discutir todas as coisas. Inclusive, eu fui injustiçado. Eu respondi processo criminal. Prescreveu esse processo, eu odeio injustiça, vocês podem arrebentar com o que quiser pra cima de mim. A gente- Se for pra moralizar, vamos moralizar direito. Eu não tô pedindo vaga pra ser padre, nem pra pastor aqui, não. Candidato. Você quer a política real. Deixa eu falar com- gostaria que ele afastasse. Eu dei O essa senhor ideia falou isso pra ele? Claro. E ele disse o que, o senhor? Ele falou que vai provar que não é nada disso. Mas, O que eu candidato, posso eu posso fazer? É só assim, uma- se o um partido fosse complemento? meu, ele já estava afastado até a apuração. Mas, O partido candidato, é meu. Aqui no Brasil não funciona do jeito que a gente quer. Então, e se fosse para afastar, ia afastar o Lula também, até ver o que foi esse negócio, que descondenação que foi Nós essa. estamos discutindo o Lula, Mas eu a gente está estou. discutindo o Mas eu PRTB estou. e sua candidatura. Você e imagina senhor- o PT, o PL, todo mundo envolvido num monte de coisa. Partido Mas político não é porque sinônimo de o pureza, senhor, não. candidato, A o gente seu sabe, partido, candidato. Eu sei, hoje eu é vou o falar senhor toda tá vez. aqui, Eu vou hoje falar tá- todas as vezes. Você desculpa, Candidato. Camarote, mas se for para moralizar, não, eu tenho que limpar o país inteiro. candidato, só uma coisa. Esse áudio de Respondi fevereiro, sua pergunta, Dani? Sim, o senhor disse que afastaria. Na minha, é certeza. Só para você ter segurança. Nas minhas empresas, não trabalha nem parente, nem competente. Zero. Parente é uma questão minha. Não é a gestão pública que me fez isso. Eu nunca contratei e não quero ninguém assim. Eu vou atrás de gente realmente competente. Eu acho muito sensato o que você falou. Eu vou fazer isso e vou postar para você ver. Da minha parte, realmente o que o camarada falou é o que eu sinto. Eu fico constrangido. mas por de que, que estar o senhor no meio. anda com ele todos os dias? Eu ando todo dia. Eu Com- leio, eu passo com vários dias o sem vê-lo. Avalanche. E aí eu queria perguntar, Mas o aonde senhor você tirou isso? Desculpa. ele está em muitas fotos, em muitas imagens do não, seu mas lado. falar todo dia, eu tenho tanto de compromisso que eu não vejo ele vários dias. Mas a grande parte das fotos no dia da sua campanha, da estreia da sua Isso candidatura. tem quantas semanas? Mas em outras, tem muitas Mas sim, é fotos. longe de mas andar todo dia. Mas de qualquer maneira, eu queria ficar no áudio de fevereiro deste ano a que o senhor se referiu. Nesse áudio, são 30 minutos de áudio, em que ele não está sendo acusado por terceiros. Ele está dizendo, ele, Leonardo Avalanche, presidente do seu partido, ele está dizendo que ele soltou o André do Rap, líder do PCC. Ele nem é advogado e nem polícia, como é que ele soltou alguém? Ele está dizendo, tá? Eu estou acreditando aqui, partindo do princípio de que o que ele falou é verdade, porque ele está dizendo. Porque E ele, ele falou não que isso, veio. ele falou que isso é uma gravação que não existe e ele vai provar. Ele eu disse- eu vou ele- fazer o que a Dani pediu, ou sugeriu, que eu gostei. Eu vou deixar formalizado da minha parte, que isso para mim não faz sentido. E se de fato, a minha recomendação que eu já dei para ele é se afaste disso. Tem que sair se for necessário. Mas deixa eu só concluir. Ele diz, portanto, porque muita gente pode não saber, ele diz, portanto, que ele ajudou a soltar o André do Rap com a influência que ele exerce sobre o judiciário em Brasília. E ele cita uma pessoa que está perto da mesa de reunião, há testemunhas nessa conversa que atestam que é ele, que ele disse exatamente aquilo, que não foi uma invenção de inteligência Vou pegar a artificial. sugestão da Dani. Qual a sugestão que você me dá sendo candidato de um O partido meu desse? papel não é lhe dar sugestão. Então já está respondido. Eu Mas pedi o o camarote, senhor- a Dani e você. Você já sabe, eu não Mas tenho o nada para senhor- fazer com isso. Tem que ser processado. Se precisar Mas ser eu só preso. queria deixar claro que é crime organizado. É Ótimo, PCC. que pegue todo mundo que está lá, vocês não estão entendendo. É o pedido de socorro, limpe o PRTB, pelo amor de Deus. Eu não tenho poder para fazer isso Na no verdade, partido. isso quer dizer Aqui no que isso- país, todo mundo que errar tem que pagar. Eu não vou pedir nenhuma vez, você precisa deixar ele. Não, por favor, pague. Não alisei nenhuma vez. Eu não tenho, aqui meu partido, eu vou morrer por ele. Não, meu partido é o Brasil. Eu não afino para isso. Se tiver que apurar, apure. Por favor, eu estou fazendo um pedido. Vai atrás. Aqui nós temos uma denúncia. Cadê o Ministério Público? Cadê a Polícia Federal? Que é partido político, tem que ser Polícia Federal. Cadê? Vai lá e prende. Eu não estou defendendo ninguém. E a gente gastou aqui 10 minutos para falar de uma coisa de terceiro, que eu não tenho influência sobre ele. Não, porque o senhor escolheu esse partido. Eu escolhi não, foi o único que teve para entrar, cara. Não tá Candidato. entendendo. Eu tô As sendo pessoas vão honesto lá. apertar no número Eles do vão partido votar do em mim. senhor. Sabe o que pode acontecer? Depois eu posso sentar e sair do partido. E não tem medo de falar isso aqui. Como é Agora, que o senhor explica para o eleitor e para a eleitora esse capítulo da sua história? puxando minha carteira de trabalho, porque quando isso aconteceu, eu ganhava R$350 para ajudar em casa. Tá aqui minha carteira de trabalho, ó, meu segundo emprego, trabalhando numa empresa de call center. No mesmo ano, eu trabalhei por Candidato, 8 eu só anos. quero o senhor pedir para o senhor não mostrar material, porque não está permitido com ninguém. Tá bom. Os outros não vão poder. Tá bom, a carteira de trabalho minha, trabalhei 13 anos, nunca fiquei pagando pau pra bandido nem pra ladrão. Trabalhei pra esse cara, ele foi pastor na igreja que eu frequentava, tinha um nível de confiança. Eu precisava de ganhar R$350, eu entendo, a maioria das famílias que hoje são criminalizadas, são marginalizadas. E é por isso que eu tenho um desejo no meu coração de tirar isso. Seus filhos, vocês estão na quebrada aí, seus filhos não vão ser mortos. Seus filhos não vão pra cadeia. A gente vai dar emprego pra todo mundo, vai dar oportunidade pra todo mundo. Eu lamento, realmente, precisar de ter consertado os computadores desse canalha. É uma pena muito grande, é uma mancha na minha história. Não tem um pingo de vergonha. Ano que vem vai fazer 20 anos disso. É o que eu falo. Se você quer pegar uma situação de 20 anos atrás, todas as vezes a gente vai ter que relembrar o presidente Lula.
Todas as vezes a gente vai ter que relembrar, todo mundo teve processo. Porque o do Lula foi esses dias agora. Cumpriu cadeia esses dias. Nós estamos falando de coisa minha de 20 anos atrás. Mas A minha ainda voz assim é era de menino importante. de 12 anos de idade. Mas ainda Quando assim- precisou no Rio Grande do Sul, cheguei lá antes do governo. Inclusive, fui muito maltratado aqui nessa televisão, que foi por você, Natuza. Você acabou falando uma mentira a meu respeito. Eu te pedi na outra entrevista para a gente resolver isso, você acabou ignorando o meu pedido. E vai seguir um processo contra a Rede Globo e a sua pessoa. Porque você criou uma inverdade a meu respeito. Então, assim, eu queria de verdade ser uma pessoa que nunca foi processado, que é tudo bonitinho, queria ser um menino que nem peida. Desculpa falar isso. Mas não foi assim. Felizmente, fui injustiçado. Muitas coisas da minha vida foi bobeira minha mesmo que eu fiz. Todo mundo erra. A gente tem um presidente que fez um maior quadrilha, desviou mais de 1 trilhão. Vocês estão pegando em coisa que eu peguei R$350 para ajudar na minha casa? Em nenhum momento da decisão do juiz, ele fala, candidato, em censura. Não tem nada. Mas não precisa falar, Não ué. tem nada na decisão dele que fale sobre o conteúdo do que o senhor está falando. A discussão não é essa. A discussão é sobre quebrar a regra do jogo. Qual regra? A lei eleitoral, Ah. as resoluções do TSE que deixam a disputa equânime. Só com prova, não tem prova. Tanto não é sobre censura, candidato, que ele autoriza na decisão dele o senhor até outras redes sociais, que o senhor acabou de abrir e citou que já tem mais de 3 milhões, né, de Deve seguidores. tá batendo Então não agora. é sobre o conteúdo do que Sei. o senhor diz, é sobre não cumprir a Então tá, forma então vou de seguir sua expor tese, porque eu esse... sou jurista também. Vou seguir sua tese. O que ele está falando é de outra rede social, não é da minha. E por outras redes sociais ele derrubou a minha. Se eu posso criar outra, por que ele não devolve a minha se está falando de terceira? Segundo. Porque a sua já tem a irregularidade Não que ele tem. diz que vê os indícios. Não Sim, tem, indício não é abuso prova. de poder econômico. Mas eu não investi dinheiro de empresa nem meu. Eu já sofri isso em 2022. Você não está entendendo. Isso se chama censura prévia. Artigo 5º da Constituição Federal, inciso 4. O senhor pagou para terceiros para que eles colocassem conteúdo eleitoral do senhor nas redes deles. Isso é proibido. E o que a minha rede pelo social tem a ver com isso? Tribunal Superior Eleitoral. Mas o que a minha rede senhor social tem a ver com estaria remunerando Isso eles aconteceu por antes isso. da pré-campanha. Eu nunca escondi, eu falo isso para todo mundo. Eu sou o número 1 do país. Olha, nisso. na representação contra o senhor e na decisão do juiz, ele cita um caso em 21 de agosto, num influenciador Mas eu não chamado paguei. Daniel Sorriso, que mostra um pix de uma empresa do É senhor só comprovar e depois pedir da o Pix. campanha. Vamos lá, num processo devido legal, a pessoa fala, olha aqui, tem uma irregularidade, você vai pagar uma multa. Eu vou lá, pego aqui, eu não tenho esse comprovante. Então, senhor, o que o Cadê? senhor A tá me pessoa pegou dizendo- um print de internet e derrubou a rede social que tem a maior impressão em quantidade de bilhões. Você vai derrubar como se fosse derrubar um canal de televisão por causa da irregularidade do contador. Então, o que o senhor está Imagina, dizendo é derrubar que a se Rede Globo. houver, candidato, um pagamento depois da campanha, isso é irregular? O senhor Mas admite que é lógico, irregular? aí tem que ir lá levar uma multa. O Lula pediu voto pro Boulos e ele ficou por isso mesmo. Agora, o senhor também entende, como alguém que estudou Jogou direito, que fora. o senhor destacou isso, Sim. o senhor também entende que a regra pré-eleitoral é muito parecida com a regra da eleição Claro, e que há uma jurisprudência do TSE que cassou, inclusive, uma senadora, Selma, por ter feito abuso de poder econômico Eu não fiz. na pré-campanha? Deixa eu te explicar, eu não fiz. A campanha mais barata vai ser a minha. Eu já sofri isso em 2022. Eu não usei dinheiro público, esse povo fica me caçando por isso. Tem um ciúme de dinheiro público. Eu não A discussão sobre o dinheiro da Eu empresa estou te do senhor. contando, eu não candidato. coloquei dinheiro justamente por isso. Eu estou em paz em relação a isso, porque isso aconteceu em 2022, quando eu fui candidato a presidente. Abriram um inquérito, não virou um processo e ainda está esse inquérito. Um ano depois da eleição, as pessoas abriram o inquérito, eu entendo, não precisa de ficar, eu não vou ficar colocando o dono desse inquérito, irmão, mas beleza. Eu doei o dinheiro e eu paguei as coisas todas com o dinheiro que eu doei, eu, minha esposa e um sócio, não pedi dinheiro para ninguém. Como eu vi esse negocinho aí de abuso de poder econômico, eu determinei, não tem dinheiro de empresa e nem meu. Tanto é que eu sou o que tem menos dinheiro. Hoje a minha campanha deve ter batido R$1 milhão, é público. O Nunes, 67 milhões, o Boulos, 67 milhões de gasto. Mas Tudo o com uso dinheiro do público. dinheiro do Eu não senhor fui. sem ser o público Eu não fui. é também visto como uma irregularidade. Você não Daí o entendeu, eu abuso não do fui. poder econômico. Mas Eu é tô essa tranquilo. discussão. Não O que o tem juiz jeito. diz é que há indícios de que o senhor teria Vai voltar usado. minhas redes sociais, vai ficar provado e eu agradeço pela perseguição, que partiu da TAPTA, foi ótimo. Eu consegui criar uma conta que tem mais engajamento que a outra. Não tem um tanto de seguidor, mas o engajamento pela injustiça que foi criada fez as pessoas até Então quem não ouviu teve bem. censura, o senhor concorda? Porque Claro o senhor que fez teve uma, censura. Se eu não fosse o senhor inteligente, fez uma eu sou- rede nova que Ou já seja, você pega meu Facebook, meu YouTube, junto tem 1 bilhão de impressão. E você derruba, as pessoas estão me procurando, não estão achando. Agora, pela graça de Deus, né, pela sabedoria, eu fui atrás de pedir ajuda para um monte de gente, para vários deputados. Até gente que me odeia me ajudou, pra você ter uma noção. Até o PCO, Partido da Causa Operária, me ajudou. Falando isso é censura. Até um cara que é comunista falou isso. Mas se fosse censura, essa nova seria retirada, não é sobre isso. Vamos fazer a mesma é sobre coisa, uma maneira irregularidade como da o Rede senhor- Globo, vamos derrubar o canal como a da televisão maneira pra como o depois a senhor gente tá resolver. Não é o conteúdo, é como o senhor Mas você não propaga está o conteúdo. entendendo, eu tenho que soltar o conteúdo, eu sou candidato. Sim, mas você não é pode e o frear um candidato numa impulsionamento que é eleição. proibido, tem Eu uma não regra do jogo, coloquei candidato. dinheiro nessa eleição, você não entendeu, nem empresa, nem eu. Isso é vedado no meu grupo, não tem dinheiro meu lá. Não, a discussão é exatamente essa, é isso que Pois vai é, ser mas pra que derrubar o investigado. negócio? O senhor já tem declarações do senhor anteriores à Eu já campanha falei que eu falando sobre faço isso dinheiro. antes da eleição, eu já conheço o jogo de vocês. Quando eu falo vocês, é todo mundo que está querendo me atacar. Eu não coloquei, você não está entendendo. Nem eu durmo em paz todo dia, não tem dinheiro meu nisso. Acabou. Você não está entendendo a incoerência.
Ele está falando de conta de terceiro e está derrubando a minha. É censura porque eu preciso publicar na minha. É como se fechasse o canal de televisão de vocês e mandasse todo mundo para casa. Aquele ali é um super canal de televisão. Se você pegar os últimos 10 canais, os 22 canais de televisão do Brasil, tem mais audiência que 10 canais de televisão juntos. Você derrubou o trabalho de um monte de gente, você não está entendendo. O que vocês estão fazendo é censura, não é pelo que eu falei, é pelo que eu deixei de falar. Vocês estão tirando a minha voz, a única coisa que eu tenho. Eu não tenho padrinho político, não tenho coligação política, não tenho dinheiro público, agora eu estou sem a única coisa que eu tenho. Essa é a indignação que eu quero transmitir para você, que é eleitor de São Paulo. Todos contra mim. Costa, eu queria colocar um levantamento feito pelo Instituto Polis para o senhor, que fala que as notificações de violência contra a população LGBTQIA+, cresceram 970% no período de 2015 a 2023, isso na cidade de São Paulo. No programa do senhor, não há uma menção específica sobre a segurança dessa população. O senhor fala bem rapidamente sobre diversidade e tal, respeitar a diversidade, mas não fala de nada, de nenhuma ação concreta para essa população. Porque já fala no Código Penal, não precisa disso. No Código Penal está lá, é lesão corporal, artigo 129. Mas isso não é uma proposta, né? Não há um precisa, é por isso programa, que não está tem, escrito. o senhor não prevê, então, nenhum tipo de programa específico? O governo Lula que está aí, está só crescendo, eu também não vi ele falar nada disso, isso já está no Código Penal. Encostou em alguém, tem que responder o Código Penal. Isso aí é do Congresso Nacional. Como que eu vou colocar uma proposta disso? Eu tenho que defender todo mundo, independente de qualquer coisa. O fato de o senhor mencionar no seu programa políticas específicas para diferentes setores, como a gente debateu aqui, educação, transporte, saúde, e não mencionar para essa população, que é uma população ainda uma minoria na cidade de São Paulo, mas uma minoria importante, relevante, não mostra que há uma resistência do senhor em relação a esse grupo? Nenhuma. Eu tenho cunhado que é LGBT, tem meu respeito, ele me respeita, tá tudo certo. Tem vários amigos assim, não é uma questão de eu não quero, nada disso. Eu acredito que todo mundo tem que ser defendido. A mãe de família que deixou seu filho na escola, deixou com alguém olhando, tem que defender a mulher em primeiro lugar. Tem que defender as pessoas que precisam de mais ajuda. Um homem, um cara de 33 anos, dá conta de se defender. Uma mulher precisa de mais defesa. A gente vai dar mais atenção para as pessoas que precisam de mais defesa. Agora, a questão de segurança é generalizada. Então, você não viu aí realmente, porque não é uma questão que é da prefeitura, é questão do Estado e do governo federal. Ela é generalizada, mas ela atinge de maneiras diferentes, em gradações diferentes, Sim. determinados segmentos. Esse é um segmento que é muito atingido, né? As pessoas são mortas, às vezes, na rua. Por isso que o presidente Lula tinha que tomar uma posição, porque no governo federal, no governo do presidente Lula, é onde mais cresceu a agressão contra a LGBT, pra você ter uma noção. Ele que tem que Mas é um tomar. problema localizado nas cidades. Né? Mas a Portanto, legislação é cidades federal. que as coisas acontecem nas cidades. E por isso que o governador, Sim, mas aí é um o papel título de do política governo está aqui pública dentro. também. Eu Precisa posso ter sentar aqui políticas falando... públicas Do específicas para as Estado pra fazer minorias. isso também. Não, da municipalidade, candidato. O que você sugere, camarada? Não, eu não sou candidato, é o senhor. O senhor que tem Então que ter pode mandar a proposta. próxima pergunta. Não, o senhor que tem que apresentar a Eu proposta. apresentei o que eu acredito. Aí você Não, vai falar do não meu plano de apresentou governo. proposta para o setor, mas Você tudo quer bem, fazer passa. pergunta ou você quer mandar no plano de governo? Não tem Falando em proposta. plano de governo, É me isso que eu interessa... tenho. Eu não estou falando que eu vou inventar, não. Foi isso aí mesmo. Isso é do Código Penal, isso é do Estado e Tá da bom, Federação. Obrigado. Candidato, nada. eu tenho uma O pergunta. senhor sabe quantos empregos, segundo o IBGE, formais e informais, o Brasil criou nos últimos 12 meses? O senhor não precisa saber desse número, tá? Só para deixar claro. 2,9 milhões. O senhor promete para a periferia de São Paulo é quase o que faz o Brasil inteiro. Você viu que o presidente é formal e incompetente. informal. Acho que não é uma questão de, É o presidente. de Ele quer incompetência colocar, aqui. tem mais de 2.800 cidades no Brasil com gente de Bolsa Família ao invés de ter emprego. Candidato, e olha proibindo só. essas pessoas de ter emprego. É por isso que não gera mais emprego. Jogo. A gente precisa cuidar das pessoas em primeiro lugar. Tem gente morrendo em fila de hospital porque não tem cirurgia, não está conseguindo. O prefeito bate no peito, batemos o recorde. Cara, mas por que com toda essa potência que é São Paulo ainda tem pessoas precisando disso? Vou atrás do Conselho de Medicina para liberar a telemedicina, como foi na época da pandemia. Aquilo é um instrumento de inteligência absurdo para a gente fazer isso. 40% das pessoas que fazem exame não tem retorno. Mas cirurgia não dá para fazer por telemedicina. Não, eu estou falando dos exames. 447 mil exames de cá, 192 mil cirurgias do lado de cá. A gente precisa fazer uma situação de guerra. Quando eu ajudei lá no Rio Grande do Sul, só meu grupo mandou 206 carretas para lá. E eu vi que se a gente é comprometido em fazer isso, foram 4 milhões de quilos de suprimento. Mandei todas as minhas aeronaves, pedi aeronave para um monte de amiga, a gente usava aeronave para mandar medicamento. Fizemos uma desossa em 33 dias. Uma das minhas empresas ficou com o portão aberto 33 dias. Ô, candidato, mas vamos voltar aqui para a cidade de São Deixa eu Paulo. só terminar a resposta dela, por Não, favor. o senhor está E falando aí- do Rio Grande do Sul. Mas é porque eu fui o ator lá. E aí, sabe o que foi o sentimento que eu tive lá? Eu vi o governo federal chegando atrasado, e está comprovado, não tem discussão esse assunto. Eu percebi que se a gente parar no sistema de mutirão, a gente resolve qualquer problema. Eu vou fazer isso em São Paulo. Eu fiz no Rio Grande do Sul, vou fazer em São Paulo. Eu estou fazendo isso em Angola, vou fazer aqui em São Paulo. Eu sei como é que faz. Eu não sou um garoto que está sonhando com um Brasil melhor. A gente tem dinheiro, tem competência. Engraçado, eu estou em 19 segmentos diferentes no mercado. Eu entendo muita coisa que o governo já faz. Eu só não sou funcionário público, eu preciso de um emprego. Me dá um emprego, o número é 28, eu preciso de um emprego. Candidato, O senhor citou o Ricardo Salles, né? Agora, quando ele estava com a pré-candidatura colocada tal, e foi retirada. O senhor acha que ele é uma referência na defesa do meio ambiente? Eu não sei se ele é uma referência, mas ele é um cara sério.
Se ele é referência, eu não sei, mas no Ministério da Marina está um caos. Tem muito mais queimada agora no da Marina do que no dele. Se for comparar só as queimadas, ele é um Pelé perto dela, né? Agora, os erros e acertos dele eu não cheguei a balancear, não, mas a Marina é ruim. O Lula podia ouvir aqui um pedido de um cidadão aqui de São Paulo. Troca essa ministra, pelo amor de Deus, porque está um caos o meio ambiente hoje.